Opa pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho da importância do laboratório, tá? Laboratório, a função dele é você fazer todo o procedimento que você iria fazer num servidor, por exemplo, ou num computador em modo de produção, você pode fazer num ambiente controlado, dentro de um laboratório, para você ver os possíveis erros e no momento de uma implantação você minimizar esses erros, né, sabendo como contorná-los ou resolvê-los, né, se eles forem inevitáveis. Então, a gente começa falando um pouquinho do VirtualBox. VirtualBox é um programa, tá, muito bom para essa função, que a gente vai conseguir fazer essa virtualização. Falando em virtualização, primeiramente eu vou deixar uma imagem rodando aqui agora, explicando o seguinte: você primeiramente, antes de fazer a configuração, você precisa mexer na BIOS do seu computador. Tá? Se você não sabe muito bem o que é a BIOS, então é bom você já pegar um conhecimento aí um pouco mais de TI, de parte de informática, tá? Principalmente de manutenção de computadores, para você entender como a BIOS funciona. Tá? Feita essa configuração de habilitar a virtualização na sua BIOS, aí você volta para cá para a gente ver o VirtualBox. Então, aqui no site do virtualbox.org você vem em Downloads e aqui ele vai te dar as plataformas que ele tem disponíveis para download, né? Windows, Mac, Linux, Solaris. Aqui no caso a gente vai estar trabalhando com Windows, então pode clicar em Windows aqui. Feito isso, eu não vou baixar aqui porque eu já baixei, tá? Feito isso, vocês vão vir aqui nos próprios sites da Microsoft, baixar a versão do Windows Server 2022, que é o que a gente vai fazer o teste aqui, tá? Baixado, tá? Aí a gente vai vir aqui pro nosso VirtualBox. Aqui eu tenho algumas máquinas virtuais já instaladas, tá? Vamos clicar em novo aqui. Vamos colocar aqui o Windows Server. Vamos colocar aqui, pode deixar o diretório padrão, tá? Esse aqui é o diretório C, então veja bem onde você vai colocar. Você pode colocar em outro lugar aqui, mas um lugar que você tenha espaço para trabalhar, tá? Vamos selecionar ISO aqui, colocar em outro, vamos colocar aqui que a gente baixou. Vamos clicar em pular instalação desassistida. Aqui a gente vai escolher a quantidade de memória que a gente vai disponibilizar para essa máquina, memória e quantidade de núcleos de CPU. Então atenção que você tem os seus próprios recursos na máquina, tá? Então você tem que saber gerenciar o quanto que você vai disponibilizar na sua máquina virtual para acabar não estourando, né, a quantidade de memória física da sua máquina. Então aqui você seleciona a quantidade de memória e a quantidade de núcleos. Aqui é uns 4 núcleos, tá bom. Vamos dar avançar. Aqui é a parte de espaço, tá? Ele não vai consumir de fato 50 GB do seu HD por hora. Ele vai consumir on demand. Então, quanto mais você for colocando coisa ali no seu HD, no virtual, ele vai consumindo do seu físico. Só que com uma limitação de 50 GB. Para esse teste aqui, vamos deixar 50 GB mesmo, vamos dar um próximo. E dar um finalizar. Acabou aí a configuração? Não. Então a gente ainda precisa fazer uma configuração de rede. Vamos vir aqui em configurações, rede. Aqui a gente entra num conceito de redes, tá? Que é interessante ter um pouco de conhecimento aí nessa área para a gente falar sobre esse fato. Rede NAT e rede Breaded. Rede NAT, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um bloquinho e dentro desse bloquinho ele vai fazer um IP separado, uma rede completamente separada da sua rede, da sua residência ou do seu trabalho. Então ele vai criar uma rede 10.0.0.0 e essa rede, o seu IP da sua máquina vai ser o 10.0.0.5. Então vai ser uma rede que não vai se comunicar com a sua máquina hospedeira, com o seu Windows 11 aqui, né, nesse caso. Então não seria uma configuração interessante. Né? Agora, uma configuração em modo Breaded, o que ele vai fazer? Ele vai entender que a máquina que você está criando é dentro da sua própria rede local, dentro da sua própria rede
residencial, onde você está, né? Então ele vai utilizar, ele vai fazer a busca de endereçamento DHCP não pelo VirtualBox, mas sim pelo seu próprio roteador da sua residência, facilitando assim a comunicação entre a sua rede, os seus computadores da sua rede, da sua casa, com a sua máquina virtual. Aí já é um pouquinho mais interessante dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer. Por exemplo, se você for testar um recurso de compartilhamento de arquivos entre a sua máquina e a máquina virtual, é interessante em modo Bridge. Se você vai fazer um teste de vírus, você vai infectar aquela máquina, já é interessante o modo NAT. Por quê? Você vai estar numa rede um pouquinho mais separada da sua rede residencial. Você vai estar ainda recebendo a parte de internet da sua casa, mas ele vai estar numa rede separada, uma rede controlada. Tá? Então, feito isso, vamos deixar aqui em modo Bridge para o nosso caso e vamos dar um OK. Feito isso, vamos iniciar a máquina virtual. Vai aparecer o comunicado aqui, normal. E vamos iniciar a máquina. Perceba que ele já está carregando a nossa ISO de instalação, tá? Porque não tem nenhum sistema nele instalado. Então ele já vai direto para a ISO de instalação. Aqui a gente entra no padrão de instalação do Windows Server, tá? Ele é um sistema em inglês, então vamos deixar tudo padrão em inglês. Então o inglês também é um diferenciável muito interessante, tá? Principalmente o inglês técnico. Então é bom correr atrás da parte de inglês técnico, pelo menos para começo, porque vai ajudar muito tanto em Windows, tanto em Linux. E se você for seguir a carreira de programação, vai ajudar mais ainda, tá? Então vamos dar um next aqui, install now. Detalhe, você pode também, ó, deixar em modo escalonado, ou seja, você pode controlar aqui, ó, tá vendo a tela, ou se você apertar agora Ctrl Home, habilita as funções, você consegue modificar de novo aqui, ó. Vamos colocar a tela cheia aqui, ó. Tá vendo? Aí fica, a visualização fica um pouco melhor. Aqui no caso, a gente vai selecionar a versão Standard com Desktop Experience, tá? Se você não colocar Desktop Experience, você vai ter só o Shell não, né? Shell é o Linux. Você vai ter só o prompt de comando, tá? Para você fazer as execuções ali via linha de comando. Então aqui é interessante você manter o Desktop Experience e vamos dar um Next. Vamos dar um Accept aqui na licença. Custom. Se você quiser fazer alguma divisão de discos, você vai poder fazer por aqui, tá? Aqui no caso a gente não vai fazer nem nada e vamos dar um Next aqui. E agora vamos aguardar a instalação do sistema operacional. Bom pessoal, terminou aqui de fazer as instalações. Então ele vem para essa parte de Customs e Settings, que a gente cria aqui a senha do administrador. Então vamos criar uma senha aqui. E vamos trocar aqui para a tela cheia, né? Ok. E aí vamos dar um Finish. Aí ele pede para eu dar o Ctrl Alt Delete. Aqui no VirtualBox você pode dar o Ctrl Del. E aí vamos colocar a senha que a gente colocou aqui. Vai começar a carregar os serviços. E vai nos dar aqui o nosso ambiente para trabalhar aqui, ó. Então é um sistema de servidor normal, tá vendo? Com a quantidade de memória e núcleos que a gente colocou, tá vendo, ó? 3 GB. E é isso. Aí a partir daqui você já pode começar a configurar o seu servidor e depois se você, por exemplo, quiser testar um Active Directory, né? Você pode já configurar o seu servidor para aceitar conexões de usuários e você pode ingressar máquinas nesse servidor, né? E fazer testes aí em ambiente de testes para depois aplicar isso em produção. Aí mais para frente a gente vai fazendo vídeos aí também adicionando máquinas ao servidor, né, de domínio. Aí vai ficar
Vocês vão ver que funciona bem, vocês conseguem fazer vários testes, inclusive testes de GPO, aplicar GPOs aqui para ambiente de teste, para ver como é que funciona, qual tipo de GPO funciona, qual que não funciona, qual que vai se adequar ao método que você está querendo aplicar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua casa. Então você consegue fazer todo o ambiente por aqui, tá bom? Então até os próximos vídeos aí. Valeu!